Bem, irmãos, agradeço a presença de todos por estar aqui. Estamos começando mais uma reunião. Gostaria de fazer uma oração para o início. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque mais uma vez nós podemos estar aqui para ouvir a Tua Palavra e receber o ensino que o Senhor tem para nós. Nós agradecemos por ter esse privilégio de podermos ter a Tua Palavra em nossas mãos. Sabemos que em muitos lugares isso é uma coisa rara, mas nós, graças ao Senhor, podemos ter esse privilégio. Que nessa reunião que vamos ter, o Senhor possa estar nos capacitando para que possamos entender e absorver tudo que o Senhor tem a nos dizer. Isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria fazer uma breve reflexão que se encontra em Efésios, capítulo 6, os versículos de 6 a 7, que diz assim: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Aqui nós vemos dois tipos de exortação. Um se refere à nossa vida secular, no nosso trabalho, que nós, ali, nos nossos afazeres, no nosso trabalho, não devemos servir somente ao nosso patrão, e sim servir ali como se estivéssemos servindo ao Senhor, fazendo de boa vontade e de coração, porque essa é uma característica do servo de Cristo. Mas a outra lição que eu queria tirar é que muitas vezes nós, como servos de Cristo, não servimos ao Senhor dessa maneira, de boa vontade, de coração. Muitas vezes servimos somente quando estamos aqui na igreja, ali junto com os irmãos, mas no dia a dia nós não damos um bom testemunho, não nos empenhamos também a falar àqueles que estão ao nosso lado da palavra de Deus. Então que nós possamos ter isso em mente, servir em todos os momentos ao Senhor, não somente aqui dentro da igreja e não somente servindo ao patrão. Fazemos tudo como se fosse para o Senhor, tudo para o Senhor, realmente dedicamos a nossa vida a Ele. Agora vamos ter alguns louvores.
salvação, a quem temerei, a quem temerei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. O Senhor é o meu refúgio e paz, a quem então eu preciso temer. Eu preciso temer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. Pela natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor. Ao meu Senhor, Pela paz que eu sinto e por ter amigos, não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta. eu descanso em Teu cuidado, Pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer. Todo dia pela alegria eu trago no peito gratidão ao meu Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta. eu descanso em Teu cuidado, Pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci. no Teu amor Eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta.
Bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de João capítulo 12, que encaixa com o que tem sido determinado pela igreja, que na escola dominical estudássemos o livro de João, o Evangelho de João. Na última vez que estivemos juntos, nós consideramos a primeira parte desse evangelho, desse capítulo, que fala sobre a unção do Senhor Jesus Cristo, no momento em que ele teve os seus pés ungidos, né? E apesar da reclamação de Judas, por exemplo, nós lemos que ela foi defendida, deixa eu usar essa expressão, pelo Senhor Jesus, falando: olha, o que ela está fazendo, ela está preparando para o momento da minha morte, meu sepultamento. Esse capítulo de João, ele tem vários outros segmentos. O próximo segmento é um muito conhecido, é um muito falado durante a época da Páscoa, quando nós comemoramos naqueles dias a morte do Senhor Jesus Cristo. É o momento em que ele está se direcionando para Jerusalém, ciente do que estava para acontecer, fisicamente, pessoalmente, ciente do sofrimento psicológico, emocional que ele ia enfrentar, ciente do que estava preparado para ele foi a Jerusalém. Nesse ponto nós já extraímos uma lição muito grande com relação ao amor e à disposição do Senhor Jesus Cristo em dar a sua vida pelo pecador, para cumprir o que foi dito dele. Por exemplo, em Marcos, ele diz que ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Isso é importante para nós. Vamos só dar uma lida rápida em alguns versículos aqui, começando mais uma vez agora no versículo 12 de João capítulo 12. Diz o seguinte: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, e aqui está falando da festa da Páscoa, que era celebrada anualmente em Jerusalém, com grandes eventos religiosos ali no templo, e muita gente se aglomerava, se aproximava ali para adorar a Deus. A multidão tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. O que significa essa declaração, esse clamor do povo? Hosana. Hosana significa salva agora. E eles clamam em nome, dizendo que ele era o bendito que veio em nome do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia lá, no Salmo 118, versículos 25 e 27, você vai encontrar esse trechinho ali, falando, e diz o seguinte, versículo 25 do Salmo 118: Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Essa era o que foi ensinado pelo salmista, e esse povo com certeza tinha conhecimento desses fatos, desses versículos. E agora eles saem ao encontro do Senhor Jesus Cristo com ramos. Lembra lá no Salmo 118, fala para adornar o caminho com ramos. Eles saem com ramos e eles clamam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei em Israel. Agora, isso nós temos que prestar atenção. Bendito, Hosana, salva-nos agora. Bendito o que vem em nome do Senhor. Quer dizer, ele não veio, eles estavam declarando que ele não veio no seu próprio esforço, mas ele veio enviado por Deus. E a palavra de Deus nos ensina isso, os evangelhos nos mostram isso. Bendito que vem em nome do Senhor. E eles ainda concluem dizendo que é Rei em Israel.
Seguindo a leitura, chegando no versículo 14, diz: E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filho de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Temos que considerar um pouquinho aqui. O povo sentia-se oprimido. Eles estavam sendo oprimidos pelos romanos naquela época. Eles eram dominados pelos romanos. Foram dominados a maior parte de sua existência. Haviam sido dominados pelos povos. E agora era a vez dos romanos. E eles clamavam, eles queriam libertação. Eles queriam se livrar dos romanos. Eles ansiavam por esse momento quando os romanos seriam eliminados diante deles. Seriam derrotados diante deles. Eles seriam libertos das garras dos romanos. Eles criam, pelas escrituras do Velho Testamento, eles criam piamente que Deus enviaria um Messias e que esse Messias viria para libertar o reino de Israel. Essa era a crença que esses homens e mulheres tinham. Isso havia sido ensinado para eles a vida toda. E agora eles estão confrontados com uma situação que esse que veio, que foi diferente, ele viveu de forma diferente do povo. Ele falava coisas diferentes do povo. Ele agia de formas diferentes do povo. Ele não era rancoroso, ele não era cheio de amargura, ele não era cheio de ira, ódio, pelo contrário, ele transbordava de amor pelo povo. Ele tomou tempo para ensinar o povo. Ele tomou tempo para cuidar do povo, cuidar das suas feridas, cuidar das suas doenças. Ele foi ativo nisso daí e ele tomou tempo para ensinar o povo os caminhos de Deus, aquilo que Deus desejava para o povo, como Deus desejava. Lembra Mateus 5, 6 e 7? Nós temos o Sermão da Montanha. No começo de Mateus capítulo 5, nós temos as bem-aventuranças, em que ele fala: bem-aventurado é os que choram, bem-aventurados que têm fome e sede, e ele justifica isso tudo, ele mostra a ideia ou o pensamento de Deus sobre isso. Ele falou: olha, o pensamento de Deus é bem diferente. O pensamento que o homem tem é bem-aventurado aquele que leva vantagem, bem-aventurado é aquele que está sempre rindo, bem-aventurado é aquele que... Mas Deus não pensa dessa forma. Ele fala: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. E ele justifica dizendo o porquê. O pensamento de Deus é acima do nosso, como nós lemos em Isaías. Os caminhos de Deus são acima dos nossos. E ele tomou tempo para ensinar isso às multidões. O povo sabia, o povo tinha conhecimento disso. O povo se lembrava dos momentos quando ele multiplicou os pães, quando ele curou os cegos, quando ele abriu os ouvidos dos surdos. Eles lembravam, quem sabe, de quando ele ressuscitou Lázaro de dentre os mortos. E agora eles saem, considerando que este seria o Salvador, o Messias, o Rei, que veio para derrotar os romanos, que veio para libertar o povo dos romanos. Lembra que nós acabamos de falar que eles desejavam alguém que viesse libertá-los. Isso torna importante nós considerarmos um pouco o meio de transporte do Senhor Jesus Cristo. Porque eles esperavam um que viessem com mão poderosa, pronto para a batalha. E estes viriam montado num cavalo, muitas vezes um cavalo branco, ou um cavalo totalmente negro, preto. Eles viriam com pompa, eles viriam mostrando a sua grandeza, chamando a atenção que eu sou. Eles não esperavam que o rei viesse sentado num jumentinho.
Mas, se não me engano, há comentaristas que dizem que era costume dos reis, em tempos de paz, andarem jumentos. E em tempos de guerra, andarem em cavalos para mostrar seu poder. Não vou assegurar isso para vocês, que nem eu disse, se não me engano. Mas o Senhor Jesus Cristo, diferente do que o povo esperava, veio montado num jumento. A entrada triunfal é relatada nos 4 evangelhos. João dá poucos detalhes para nós. Ele simplesmente diz: Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei virá, aí vem montado em um filho de jumenta. Como é que você espera que Jesus venha na tua vida? Às vezes nós queremos que Deus, através de Jesus, Ele nos fale com aquela voz poderosa. Quantas vezes eu gostaria de ter ouvido como Jesus ouviu, o povo ouviu naquele momento, quando ele saía das águas do batismo e ouviu aquela voz dizendo: este é o meu filho, aquela voz poderosa, alta. Quantas vezes eu gostaria de ter ouvido a voz de Deus como Pedro, Tiago e João ouviram lá no Monte da Transfiguração: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quantas vezes eu gostaria de ouvir, gostaria de uma entrada triunfante, de uma entrada poderosa. Mas a maioria das vezes Deus fala em voz baixa. Às vezes Deus cochicha nos nossos ouvidos. A voz dele é mansa. Se precisar gritar, ele sabe gritar. Se precisar ele sabe. Mas a voz dele é muitas vezes, a maioria das vezes, é uma voz mansa, calma. E ele fala conosco, não para chamar a atenção de todo mundo, mas ele fala para chamar a minha atenção. Então ele fala ao meu coração. Ele fala no meu ouvido. O povo esperava uma coisa. Veio outra. Os discípulos não compreenderam. Porque os discípulos também tinham esse sentimento de que Deus iria livrar Israel com mão poderosa, com batalha, com cavalos e tudo mais. Diz no versículo 16, seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Os discípulos não compreenderam. João não olha para glorificar o Senhor Jesus Cristo, ele não está preocupado em olhar na entrada triunfal, ele olha para a cruz. Ele quer dirigir os nossos pensamentos lá para a cruz. A entrada triunfal foi simplesmente a chegada dele para o momento triunfante dele, para o momento de vitória dele sobre a morte. A entrada triunfal foi só a forma dele chegar ali em Jerusalém. Foi aclamado pelo povo, rei em Israel. Ele foi aclamado pelo povo, aquele que vem para libertar o povo, libertar a nação, libertar Israel do poderio dos romanos. E olha que os romanos eram osso duro de roer. Os romanos eram realmente agressivos, realmente dominadores, eram cruéis. E eles olharam e falaram: eis o que vem em nome do Senhor. Com que propósito? Libertar Israel. Por quê? Porque ele é rei em Israel. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós devemos ver aquele que veio em nome do Senhor. Aquele que veio não para apresentar a sua glória, como Marcos diz, não para servir, mas para ser servido e dar a vida por muitos.
Ele veio não para ser colocado num pedestal. Ele veio para ser colocado numa cruz. Por isso que ele nasceu pequenininho. Por isso que ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. Por isso que o povo não o reconheceu. Esperavam uma coisa gloriosa. Veio um ser humano pequeno, um ser humano frágil, mas ele veio para conceder vida eterna. João não olha para a entrada triunfal para cantar as glórias do Senhor, ele olha para a cruz. E nós vamos ver isso mais tarde. Vamos ver até mais para frente no Evangelho de João. Porque é importante para nós entendermos esse momento, que ele veio para triunfar, sim. Triunfar sobre a morte, para conquistar a vitória sobre a morte. Mas ele veio de forma humilde. Ele veio para falar em voz baixa. Ele veio para servir. Ele veio para salvar. E o que o povo cantava naquela hora, Hosana, salva agora, seria uma coisa realizada mais para frente. Ele salvaria. Ele teve o nome de Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Isso é importante para nós. A palavra do Senhor foi anunciada. Desde já, agradeço a presença de todos e que Deus os abençoe. Sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória do Cordeiro de Deus Pai. Estrela da manhã, reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar.